Bem-vindo ao Caminho da Luz. Você já experimentou a dor devastadora de ser abandonada por alguém que prometeu amar para sempre? Já sentiu a agonia de ser rejeitada como se não tivesse nenhum valor? Já se perguntou se Deus realmente faz justiça contra quem te descartou como se você fosse nada? Essas perguntas ecoam no coração de milhares de mulheres que passaram pela experiência traumática do abandono, da rejeição, da traição daquele que deveria tê-las protegido e amado até o fim. A dor do abandono não é apenas uma ferida emocional superficial. É uma ruptura profunda na alma, um terremoto interno que abala todos os fundamentos sobre os quais você construiu sua vida. É acordar cada manhã com o peso esmagador da rejeição. É olhar no espelho e questionar seu próprio valor. É carregar a pergunta torturante: por que não fui suficiente? É ver os anos que você dedicou, o amor que você deu, a fidelidade que você manteve, tudo sendo descartado como se não tivesse significado algum. Existe uma verdade espiritual que poucos compreendem verdadeiramente. Uma verdade que pode transformar completamente sua perspectiva sobre o abandono que você sofreu. Quando alguém abandona ou rejeita injustamente uma pessoa que foi fiel, quando alguém despreza quem deu tudo por amor, essa pessoa não está apenas cometendo uma ofensa contra você. Está violando princípios sagrados que o próprio Deus estabeleceu. Está tocando algo que é profundamente importante para o Criador: a santidade do compromisso, a dignidade da fidelidade, o valor do amor verdadeiro e o Deus de justiça, o Altíssimo que vê cada lágrima que você derramou em segredo, que ouviu cada oração desesperada no meio da noite, que conhece cada momento em que você se sentiu completamente destruída. Esse Deus tem maneiras específicas e profundas de quebrantar aquele indivíduo, até que ele entenda a magnitude do tesouro que desprezou. Não é vingança humana, não é crueldade divina, é justiça perfeita sendo executada pelo juiz supremo do universo. Hoje vamos explorar como o Criador executa sua justiça perfeita contra aqueles que abandonam os fiéis. Vamos mergulhar nas Escrituras Sagradas para entender os métodos específicos que Deus usa para quebrantar quem comete a injustiça do abandono. Vamos ver exemplos bíblicos de pessoas que foram quebrantadas por Deus depois de rejeitar o que era precioso. E mais importante, vamos descobrir como você pode encontrar paz e libertação emocional enquanto confia que a justiça divina está sendo executada, mesmo quando você não pode ver, lá com seus olhos naturais. Não é coincidência que você encontrou este vídeo hoje. Não é acaso que essas palavras estão chegando ao seu coração neste momento específico. O Espírito Santo está orquestrando este encontro divino, porque ele sabe que você precisa desta revelação. Seu coração está clamando por ver justiça divina, porque alguém te abandonou, te rejeitou, te humilhou, escolhendo outra vida que parecia melhor. Você tem carregado essa dor como um peso esmagador, questionando se Deus realmente se importa, se Ele realmente vê, se Ele realmente fará algo sobre a injustiça que você sofreu. Mas o Altíssimo quer mostrar a você hoje algo que mudará completamente sua perspectiva. Embora sua justiça possa parecer demorada segundo cronogramas humanos, quando finalmente chega, é tão devastadora, tão completa, tão profunda, que quem te rejeitou terminará quebrantado de maneiras que nunca imaginou. A pessoa que te descartou, como se você não tivesse valor, descobrirá, através de um processo divino de quebrantamento, exatamente o que perdeu. E essa descoberta será tão dolorosa, tão profunda, que marcará essa pessoa permanentemente. Se você sente que esta palavra está tocando exatamente o clamor de justiça em seu coração, comente agora mesmo: Deus quebranta quem me abandonou. Faça isso como uma declaração de fé, como uma confissão de que você confia na justiça divina perfeita. E se ainda não se inscreveu, pressione o botão de inscrição, porque o inimigo luta
para que você não receba esta revelação, que confirmará que Deus não esqueceu sua dor. Capítulo 1. A história de Rebeca. Nas terras próximas ao mar da Galileia, onde as tribos de Israel estabeleciam seus lares e cultivavam suas terras sob o sol escaldante, onde as oliveiras cresciam nas encostas das colinas e os rebanhos pastavam nos vales verdejantes, vivia uma mulher chamada Rebeca. Ela era conhecida em toda a região por sua beleza interior mais do que exterior, por seu coração nobre que se manifestava em cada ação, por sua fidelidade inabalável, que se tornara lendária entre os vizinhos, e por sua maneira de amar que transformava tudo que tocava, como se carregasse dentro de si uma fonte inesgotável de bondade. Rebeca estava casada com um homem chamado Amiel, um comerciante próspero que havia herdado negócios extensos de seu pai. Amiel era respeitado na comunidade, conhecido por sua habilidade nos negócios e por sua aparente estabilidade familiar. Ele comerciava especiarias, tecidos finos e objetos preciosos que vinham de terras distantes, e havia construído uma reputação sólida ao longo dos anos. Aos olhos de todos, Amiel e Rebeca eram um casal abençoado, um exemplo de prosperidade e harmonia matrimonial. Durante 20 longos anos, Rebeca havia sido a esposa perfeita em todos os aspectos que realmente importam. Não perfeita no sentido de não cometer erros, porque nenhum ser humano é imune às falhas e fraquezas da natureza humana, mas perfeita no sentido de dar tudo o que tinha, de investir cada gota de energia em fazer funcionar aquele lar e aquela família. Havia criado seus 5 filhos com amor profundo e sabedoria prática, ensinando-lhes não apenas os princípios da fé, mas também valores de trabalho, honestidade e compaixão. Havia administrado o lar com excelência que impressionava até as mulheres mais experientes da vila. Mesmo em tempos de escassez, quando as chuvas não vinham e as colheitas falhavam. Quando outros lares enfrentavam caos e desordem, a casa de Rebeca era um oásis de paz e organização. Ela sabia exatamente como esticar os recursos, como fazer render o pouco, como criar abundância onde parecia haver apenas carência. Tinha mãos habilidosas para tecer, para cozinhar, para curar feridas, para confortar corações. Havia apoiado incondicionalmente Amiel em cada decisão difícil que ele precisou tomar ao longo dos anos. Quando os negócios passavam por momentos críticos, era Rebeca quem o encorajava, quem orava por ele, quem acreditava nele mesmo quando ele duvidava de si mesmo. Quando ele precisava viajar para terras distantes em caravanas perigosas, era ela quem mantinha tudo funcionando em sua ausência, quem criava os filhos sozinha por semanas, quem administrava os negócios locais com sabedoria que rivalizava a dele. Havia sido fiel em corpo, mente e espírito durante 2 décadas completas, em uma época onde muitas mulheres cediam a tentações, onde as oportunidades para infidelidade não faltavam em uma comunidade comercial movimentada. Rebeca mantinha seus olhos, seu coração e suas mãos devotados exclusivamente a Amiel. Ela o respeitava publicamente, o honrava em suas palavras, o defendia quando outros o criticavam. Em sua mente, nunca permitia que pensamentos de outros homens tomassem raiz. Em seu espírito, permanecia conectada a ele através de orações constantes e intercessão fiel. Não era perfeita. Nenhum ser humano é. Havia momentos de impaciência, dias de cansaço extremo, onde as palavras saíam mais ríspidas do que deviam. Ocasiões onde sua força humana simplesmente não era suficiente para tudo o que precisava fazer, mas havia dado tudo o que tinha para ser a melhor esposa e mãe possível. Havia sacrificado sonhos pessoais, oportunidades próprias, desejos individuais, tudo em prol da família que havia construído com Amiel. Mas algo terrível começou a acontecer quando Amiel chegou aos seus 40 anos, aquela idade crítica onde muitos homens experimentam uma transformação perturbadora. Ele começou a experimentar o que tantos homens enfrentam nessa fase da vida.
Uma crise existencial profunda, onde questiona se desperdiçou sua vida, se perdeu oportunidades irrecuperáveis, se seus melhores anos já passaram sem que ele tivesse verdadeiramente vivido. Começou a olhar para os homens mais jovens com inveja, imaginando como seria ter aquela liberdade novamente, aquela ausência de responsabilidades, aquela leveza de existir sem o peso de família sobre os ombros. Em vez de processar esses sentimentos de maneira saudável, em vez de conversar honestamente com Rebeca sobre o que estava sentindo, em vez de buscar sabedoria dos anciãos da comunidade ou orientação espiritual para navegar essa fase difícil, Amiel começou a culpá-la por tudo o que sentia que lhe faltava na vida. Era mais fácil externalizar a culpa do que enfrentar suas próprias questões internas. Era mais conveniente fazer dela o bode expiatório de sua insatisfação do que reconhecer que o problema estava dentro dele mesmo. Casei muito jovem, dizia ele com crueldade crescente, sua voz carregada de ressentimento que parecia vir de um lugar profundo e amargo dentro dele. Nunca tive oportunidade de viver realmente antes de ficar preso com responsabilidades de família. Outros homens da minha idade viveram, experimentaram, conheceram o mundo. Eu fiquei preso aqui, amarrado, sem liberdade. As palavras eram como punhais envenenados que penetravam o coração de Rebeca cada vez que as ouvia. Rebeca tentava raciocinar com ele pacientemente, apesar da dor que aquelas acusações causavam. Recordava-lhe os anos maravilhosos que haviam compartilhado, os momentos de alegria genuína, as conquistas que haviam alcançado juntos, os filhos lindos que haviam criado. Tentava fazer-lo ver tudo o que tinham de bom, toda a bênção que estava diante de seus olhos, se ele apenas parasse para enxergar. Amiel, lembra quando nosso primeiro filho nasceu e você chorou de alegria? Lembra quando expandimos os negócios e você disse que nada disso seria possível sem meu apoio? Lembra das noites em que conversávamos por horas sob as estrelas, sonhando com nosso futuro juntos? Mas Amiel estava completamente cego por uma insatisfação que não tinha nada a ver com Rebeca e tudo a ver com sua própria imaturidade emocional, com sua incapacidade de aceitar a passagem do tempo, com seu desejo imaturo de voltar a uma juventude que já não existia. Ele se recusava a ver a verdade que estava diante dele. Que o problema não era Rebeca, não era o casamento, não eram os filhos. O problema era algo dentro dele mesmo que nenhuma mudança externa poderia resolver. A situação deteriorou-se rapidamente quando Amiel conheceu um grupo de homens mais jovens em uma de suas viagens comerciais. Eram homens na casa dos 20 e poucos anos que viviam sem responsabilidades, sem compromissos, sem amarras. Passavam seus dias bebendo vinho nas tavernas, perseguindo mulheres de vila em vila, vivendo exclusivamente para prazeres momentâneos, sem pensar em consequências ou no amanhã. Para eles, a vida era uma festa interminável, uma sequência de gratificações imediatas, sem nenhuma profundidade ou significado real. Algo obscuro e perigoso despertou em Amiel quando ele se encontrou com esses homens. Uma inveja profunda por essa vida aparentemente livre de encargos, uma fantasia sobre como seria não ter que voltar para casa, não ter que responder a ninguém, não ter que carregar o peso de responsabilidades. Ele começou a idealizar essa existência superficial, convencendo-se de que aqueles homens tinham descoberto o segredo da felicidade verdadeira, que eles estavam vivendo enquanto ele estava apenas existindo. Amiel começou a passar mais e mais tempo com esses homens, e menos tempo com sua família. As viagens de negócios que antes duravam alguns dias agora se estendiam por semanas. Quando estava em casa, estava fisicamente presente, mas emocionalmente ausente, sua mente vagando para as tavernas e para a vida descomprometida que cobiçava. Os filhos sentiam a distância crescente. Perguntavam à mãe por que o pai não brincava mais com eles, por que não os abraçava como antes, por que parecia estar sempre irritado ou impaciente. Rebeca via seu marido escorregando para longe dela como areia entre os dedos,
e não importava o quanto ela tentasse segurar, ele continuava se afastando. Ela orava fervorosamente, jejuava, buscava conselho das mulheres mais sábias da comunidade. Tentava ser ainda mais atenciosa, ainda mais amorosa, ainda mais compreensiva, pensando que talvez se ela se esforçasse mais, se ela fosse melhor esposa, ele voltaria a ser o homem que ela havia conhecido. Finalmente, o inevitável aconteceu. Uma noite que ficaria gravada para sempre na memória de Rebeca, como o momento em que seu mundo desmoronou completamente. Amiel chegou em casa com uma expressão fria e distante que ela nunca havia visto antes. Os filhos já estavam dormindo, a casa estava em paz. A comida que ela havia preparado com tanto carinho estava esperando na mesa. Mas Amiel não se sentou para comer. Ficou parado na entrada, como um estranho, e pronunciou as palavras que destroçariam o mundo de Rebeca. Não quero mais esta vida, disse ele com uma voz desprovida de emoção, como se estivesse falando sobre descartar um manto velho. Não quero mais estar casado. Não quero mais essas responsabilidades que me sufocam dia após dia. Vou embora e não vou voltar. Não me procure, não me siga. Não tente me fazer mudar de ideia. Minha decisão está tomada. Rebeca sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Seu coração começou a bater tão forte que ela podia ouvi-lo nos próprios ouvidos. Suas mãos tremiam, suas pernas mal conseguiam sustentá-la. Amiel, o que você está dizendo? Conseguiu murmurar, sua voz quebrando com a emoção. O que acontece com nossos filhos? Com 20 anos de casamento, com tudo o que construímos juntos, com todas as promessas que você fez diante de Deus e dos homens, Amiel respondeu com uma frieza que gelava a alma, com palavras calculadas para causar o máximo de dano. Os filhos já estão grandes, têm idade suficiente, sobreviverão sem mim. As pessoas sobrevivem a coisas piores. Os 20 anos foram um erro que cometi por imaturidade e pressão social, não por amor verdadeiro. Casei porque era o que se esperava de mim, não porque era o que eu realmente queria. Você é boa mulher, Rebeca. Não vou negar isso. Você fez tudo o que uma esposa deve fazer, mas você não é o que eu preciso. Você não me faz feliz. Você não preenche o vazio que sinto dentro de mim. Ele fez uma pausa e então proferiu as palavras mais cruéis de todas. Eu mereço ser feliz, Rebeca. Mereço viver sem amarras, sem as correntes pesadas do dever e da responsabilidade. Mereço experimentar a vida antes que seja tarde demais, antes que eu seja velho demais para aproveitar. E você representa tudo o que me prende, tudo o que me impede de ser livre. Essas palavras foram punhais envenenados. Rebeca havia dado os melhores anos de sua vida, sua juventude, sua beleza, sua energia, tudo para construir aquele lar e aquela família. E agora Amiel estava descartando-a, como se esses 20 anos não significassem nada. Naquela mesma semana, Amiel se foi, levando consigo a maioria dos recursos familiares. Deixou Rebeca com 5 filhos, uma casa que ela não podia manter sozinha, e um coração tão quebrado que ela não sabia como voltaria a bater normalmente. Os vizinhos murmuravam. Alguns culpavam Rebeca. Certamente ela fez algo errado para que seu marido a deixasse depois de tantos anos. Outros simplesmente sentiam pena, o que era quase pior que a culpa. Amiel, enquanto isso, parecia estar vivendo sua melhor vida. Uniu-se completamente ao grupo de homens irresponsáveis. Gastava sem medida em prazeres temporários. Envolvia-se com várias mulheres sem nenhum compromisso. Projetava uma imagem de liberdade e felicidade que fazia outros homens invejar. Olhem Amiel, diziam alguns. Finalmente está vivendo a vida que merece, livre das correntes do matrimônio. Rebeca, no meio de sua dor devastadora, lutava não apenas com a perda, mas com a injustiça de tudo. Ela havia sido fiel, havia dado tudo,
Havia amado incondicionalmente, e sua recompensa era abandono, rejeição, humilhação pública. Os filhos choravam perguntando pelo pai, perguntando o que haviam feito de errado para que ele os abandonasse. E Rebeca não tinha respostas que pudessem consolá-los, porque ela mesma não entendia como alguém podia simplesmente descartar sua família como se não tivessem valor. Durante meses, Rebeca clamou ao Eterno pedindo justiça. Senhor, orava cada noite com lágrimas incontroláveis. Por que permite que Amiel viva feliz depois de abandonar sua família? Onde está a tua justiça? Acaso não vê a dor de teus filhos? Não vai quebrantar quem nos desprezou tão cruelmente? As respostas pareciam não chegar. E enquanto isso, Amiel continuava sua vida de aparente felicidade, sem nenhuma consequência visível. Mas o que Rebeca não podia ver era que a sentença de quebrantamento divino já havia sido pronunciada nos tribunais celestiais. Deus não opera segundo cronogramas humanos. Não executa juízo de maneiras que sempre são imediatamente visíveis, mas seu quebrantamento é absolutamente certo e tão devastador que quem o experimenta fica marcado permanentemente. Capítulo 2. Os 5 métodos do quebrantamento divino. O quebrantamento começou de maneira sutil. Primeiro, Deus retirou sua proteção de sobre a vida de Amiel. Embora isso não fosse visível imediatamente, significava que agora ele estava exposto a consequências naturais que antes eram mitigadas por graça divina. Os negócios que sempre haviam prosperado começaram a ter perdas inexplicáveis. As mercadorias que antes se multiplicavam começaram a se deteriorar sem razão aparente. Segundo, Deus permitiu que a solidão verdadeira penetrasse o coração de Amiel. Embora estivesse rodeado de gente constantemente, ele começou a experimentar um vazio interno que nenhum prazer podia preencher. As mulheres com quem se envolvia eram superficiais e só o queriam por seus recursos. Os amigos que havia feito só estavam ali enquanto ele pagava as contas. Não tinha ninguém que o amasse genuinamente. Ninguém que se preocupasse com ele como pessoa. Terceiro, Deus começou a usar os filhos como espelhos que refletiam a magnitude do que Amiel havia descartado. Quando tentava visitá-los ocasionalmente, seus próprios filhos o rejeitavam com palavras que destroçavam seu coração. Você não é nosso pai. Um pai não abandona sua família. Você é um estranho que compartilha nosso sangue, mas não nosso amor. A dor de ser rejeitado por seus próprios filhos era insuportável. Quarto, o quebrantamento físico começou a se manifestar. Amiel desenvolveu uma enfermidade que os médicos não podiam diagnosticar corretamente. Dores constantes que nenhum tratamento aliviava, fraqueza que nenhum descanso curava, insônia que nenhum remédio podia vencer. Seu corpo estava manifestando fisicamente o juízo espiritual que havia caído sobre ele. Quinto, e o mais devastador, Deus permitiu que Amiel perdesse tudo o que havia valorizado mais que sua família. Os recursos que havia acumulado egoisticamente evaporaram-se rapidamente por gastos médicos, más investimentos e amigos que o roubaram quando perceberam que estava vulnerável. A juventude e vitalidade que havia perseguido desvaneceram-se prematuramente sob o peso do estresse e da doença. Em menos de 3 anos, Amiel havia passado de ser um homem aparentemente próspero e feliz a ser alguém completamente quebrantado. Sozinho, doente, sem recursos, rejeitado por seus filhos, rodeado de pessoas que o haviam usado e depois descartado. Mas o pior era o tormento interno constante, a voz de sua consciência que não o deixava em paz nem de dia nem de noite. Você abandonou uma mulher fiel, rejeitou filhos que te amavam, desprezou um tesouro por perseguir lixo brilhante. Uma noite, no ponto mais baixo de seu quebrantamento, Amiel arrastou-se de volta à casa que havia abandonado anos atrás. Não vinha com arrogância nem com expectativas. Vinha completamente humilhado, quebrantado em corpo e espírito. Quando Rebeca abriu a porta e o viu, quase não o reconheceu.
O homem orgulhoso e saudável que havia partido agora era um despojo humano, demacrado, envelhecido prematuramente, com olhos cheios de remorso e vergonha. Amiel caiu de joelhos diante de Rebeca e chorou como nunca havia chorado em sua vida. Rebeca, não tenho direito de estar aqui. Não tenho direito de te pedir nada, mas preciso que saiba que finalmente entendo a magnitude do que fiz. Troquei ouro por lixo. Troquei amor verdadeiro por prazeres falsos. Troquei família por solidão. Fui quebrantado de todas as maneiras possíveis. E agora entendo que foi a mão de Deus me humilhando pelo que te fiz. Rebeca, olhando para o homem que a havia abandonado tão cruelmente, agora completamente humilhado diante dela, sentiu uma mistura de emoções. Dor pelos anos perdidos, raiva pelo sofrimento desnecessário, mas também compaixão, porque podia ver que o quebrantamento que ele havia experimentado era profundo e genuíno. Capítulo 3. Os fundamentos bíblicos do quebrantamento, querida ouvinte. O Deus de justiça não é indiferente à sua dor. Não passa por alto a crueldade de quem te descartou injustamente. Embora o quebrantamento divino possa demorar segundo cronogramas humanos, quando finalmente chega é tão completo que transforma a pessoa completamente ou a destrói permanentemente. Permita-me revelar algo que talvez nunca ninguém tenha explicado com esta claridade espiritual. Quando alguém abandona ou rejeita injustamente uma pessoa que foi fiel, quando alguém despreza quem deu tudo por amor, essa pessoa está tocando algo que Deus valoriza profundamente. Está violando princípios de fidelidade, compromisso e honra que são fundamentais no caráter divino. E Deus não deixa essas violações sem consequências. Observe quais são os 5 métodos específicos que Deus usa para quebrantar e humilhar quem te abandonou ou rejeitou injustamente. Primeiro método: retirada de proteção divina e provisão sobrenatural. Embora esta mudança não seja visível imediatamente, é a mais devastadora a longo prazo. Quando Deus retira sua mão de proteção, a pessoa fica exposta a todas as consequências naturais de suas decisões, sem o colchão de graça que antes as mitigava. O que antes prosperava, agora fracassa. O que antes funcionava, agora se quebra. O que antes era fácil, agora se torna impossivelmente difícil. E a pessoa não consegue entender por que subitamente tudo está desmoronando. Porque a sorte aparentemente virou contra ela. Não reconhece que não é má sorte. É juízo divino manifestando-se em forma de consequências naturais multiplicadas. Segundo método: solidão profunda que nenhuma quantidade de pessoas pode preencher. Deus criou os seres humanos para conexão genuína, para amor verdadeiro, para relacionamentos profundos. Quando alguém abandona ou rejeita essas conexões por prazeres superficiais ou liberdade egoísta, Deus permite que experimente uma solidão que penetra até os ossos. Pode estar rodeada de gente constantemente, pode ter múltiplos relacionamentos, pode parecer socialmente bem-sucedida, mas internamente experimenta um vazio devastador que nada pode preencher. É a solidão da alma que rejeitou o amor verdadeiro e agora não pode encontrar satisfação em nada. É tormento constante que rouba toda a alegria genuína. Terceiro método: rejeição dos filhos ou pessoas próximas que reflete sua própria rejeição de outros. Este é particularmente devastador para quem abandonou família. Deus permite que experimente ser rejeitado exatamente como rejeitou. Os filhos que uma vez o amavam, agora o desprezam. As pessoas que uma vez o respeitavam, agora o evitam. A dor de ser rejeitado por aqueles que deveria amar é insuportável. Este não é Deus sendo cruel, é Deus sendo justo, aplicando o princípio que Jesus ensinou. Com a medida que medires, serás medido. Quem abandona e rejeita, será abandonado e rejeitado. Quem despreza amor, será desprezado. É justiça perfeita,
não crueldade. Quarto método: quebrantamento físico e enfermidade que manifesta juízo espiritual. Muitas enfermidades têm raízes espirituais. Quando alguém vive em pecado grave, como abandonar família injustamente, o corpo começa a manifestar fisicamente o juízo espiritual. Estresse crônico que destrói o sistema imunológico, insônia que rouba toda a energia, dores inexplicáveis que nenhum médico pode curar. É o corpo gritando o que a alma está experimentando. Quinto método: perda completa de tudo o que valorizou mais que quem abandonou. Este é o método mais óbvio e devastador. Deus permite que a pessoa perca precisamente aquilo pelo qual abandonou o que tinha. Se abandonou família por dinheiro, perde o dinheiro. Se abandonou compromisso por liberdade, descobre que a liberdade sem amor é prisão. Se abandonou fidelidade por prazeres, descobre que os prazeres sem compromisso são vazios. Capítulo 4. Exemplos bíblicos de quebrantamento. Agora quero levar você diretamente às Escrituras Sagradas para mostrar como Deus historicamente tem quebrantado aqueles que abandonam e rejeitam os fiéis. E como esse quebrantamento é parte de seu caráter justo. Considere a história do rei Saul, que rejeitou Davi repetidamente, apesar da fidelidade inquebrantável de Davi para com ele. Davi havia servido Saul com lealdade absoluta. Havia arriscado sua vida por ele. Havia sido fiel em tudo. Mas Saul, consumido por ciúmes e orgulho, tentou matar Davi múltiplas vezes. Perseguiu-o como criminoso, rejeitou-o completamente. O quebrantamento divino de Saul foi devastador. Primeiro, Deus retirou seu espírito de sobre ele, deixando-o vulnerável a tormento espiritual. Depois permitiu que seus filhos morressem em batalha. Finalmente, Saul morreu em vergonha, ferido gravemente, terminando sua própria vida para não ser capturado. O homem que havia rejeitado o fiel Davi terminou completamente quebrantado e humilhado. O profeta Samuel disse a Saul: "Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou para que não sejas rei." Este princípio é consistente. Quem rejeita e descarta, será rejeitado e descartado. O quebrantamento de Saul não foi crueldade arbitrária. Foi consequência justa de suas decisões de rejeitar o que Deus valorizava. Considere também Esaú, que rejeitou e desprezou sua primogenitura, vendendo-a por um prato de lentilhas. As Escrituras nos advertem que Esaú, por uma só refeição, vendeu sua primogenitura e depois, desejando herdar a bênção, foi rejeitado e não houve oportunidade para arrependimento, embora a procurasse com lágrimas. Esaú desprezou o que tinha valor eterno por satisfação temporal. Quando finalmente quis recuperar o que havia rejeitado, era tarde demais. O quebrantamento chegou em forma de perda permanente de bênção, que não pôde ser recuperada, não importa quanto chorasse depois. Quem despreza tesouros colhe perda irreparável. Capítulo 5. O propósito dual do quebrantamento. Embora Deus quebrante quem te abandonou ou rejeitou, esse quebrantamento tem dois propósitos possíveis, dependendo de como a pessoa responde. Pode ser quebrantamento que leva a arrependimento genuíno e eventual restauração. Ou pode ser quebrantamento que leva à destruição permanente, se a pessoa persiste em sua dureza. A Escritura explica: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo produz morte. O quebrantamento divino produz uma tristeza segundo Deus que pode levar à transformação verdadeira. Mas se a pessoa só experimenta a tristeza do mundo, lamentando as consequências, mas não o pecado em si, esse quebrantamento leva à morte espiritual e emocional permanente. A diferença é crucial. Arrependimento genuíno reconhece: o que fiz estava errado diante de Deus e causou dano injusto a pessoas que não mereciam. Remorso superficial só diz: lamento as consequências negativas que estou experimentando por minhas decisões. Um leva à restauração possível,
o outro a destruição inevitável. Mas aqui está a verdade que você precisa entender. Embora quem te abandonou possa eventualmente chegar a arrependimento genuíno através do quebrantamento divino, isso não significa que você esteja obrigada a perdoar, restaurar relacionamento ou dar outra oportunidade. O perdão é para sua própria liberdade emocional, não necessariamente para a restauração de relacionamento. Você pode perdoar genuinamente para soltar a amargura que está envenenando você, enquanto simultaneamente mantém limites saudáveis que protegem seu coração de mais dano. Pode desejar bem sem permitir que volte à sua vida. Pode confiar que Deus é justo sem se obsessionar com ver executado o juízo. Sua cura não depende da destruição de quem te abandonou, nem de seu arrependimento eventual. Capítulo 6. A jornada da sua própria cura. Algo muito importante que você precisa entender sobre o quebrantamento divino. Frequentemente, Deus usa esse processo não apenas para julgar quem te abandonou, mas também para curá-la de maneiras profundas. Enquanto Ele está quebrantando essa pessoa, simultaneamente está trabalhando em seu coração para libertá-la de amarras emocionais, para restaurar seu valor próprio, para prepará-la para um futuro melhor do que tinha antes. O quebrantamento de quem te abandonou pode ser longo, pode levar anos. Se você passa todo esse tempo focado em esperar-lo, observar-lo, obsessionar-se com ele, desperdiçará anos preciosos de sua vida que poderia estar usando para curar, crescer e prosperar. Sua atenção deveria estar mais em sua própria restauração que na destruição de quem te feriu. Além disso, você precisa entender que o quebrantamento que Deus executa é frequentemente invisível aos olhos externos. Pode parecer que a pessoa está prosperando, que está feliz, que não há consequências, mas o quebrantamento interno, a solidão da alma, o vazio que nada preenche, o tormento de consciência são devastadores. Embora não sejam visíveis nas redes sociais ou em aparências externas, não meça a justiça de Deus pelo que você pode ver externamente. As aparências enganam constantemente. A pessoa pode projetar felicidade enquanto internamente está se desmoronando. Pode parecer bem-sucedida enquanto espiritualmente está em falência. Pode aparentar satisfação enquanto emocionalmente está vazia. Confie que Deus vê o interno e seu juízo é perfeito, embora não seja visível para você. Agora quero que faça algo específico comigo. Nos comentários, escreva uma qualidade sua que quem te abandonou não valorizou, mas que tem valor eterno. Pode ser sua fidelidade, sua capacidade de amar incondicionalmente, sua força na adversidade, seu caráter piedoso. Ao declarar isso, você está afirmando seu valor independentemente de se essa pessoa pôde vê-lo. Capítulo 7. Libertação da obsessão pela vingança. Quero compartilhar com você uma experiência sobre uma mulher que experimentou exatamente o que você está vivendo. Minha amiga Sara foi abandonada por seu marido depois de 25 anos de casamento. Ele a deixou porque dizia que precisava se encontrar e que ela representava as correntes de responsabilidade que não queria mais. Durante 5 anos, Sara viveu consumida pelo desejo de ver seu ex-marido quebrantado e humilhado pelo que lhe havia feito. Obsessionou-se com monitorar sua vida, esperando ansiosamente sinais de que as coisas não estavam indo bem para ele. Essa obsessão estava consumindo-a emocionalmente mais que o próprio abandono. Um dia, depois de anos de tormento autoimposto, Sara finalmente entendeu que enquanto estivesse focada no quebrantamento de seu ex-marido, ele continuaria tendo controle sobre sua paz mental. Tomou a decisão mais difícil: soltar completamente a necessidade de ver justiça executada e confiar que Deus manejaria esse assunto em seu tempo perfeito, sem sua ajuda. Desde esse dia, Sara deixou de monitorar a vida de seu ex, deixou de perguntar sobre ele, deixou de imaginar sua destruição. Focou toda a sua energia em sua própria cura e reconstrução, e algo milagroso aconteceu. Encontrou paz genuína
sem precisar ver cumprido o quebrantamento que havia esperado. Ironicamente, 3 anos depois que Sara soltou sua obsessão, um amigo lhe contou que seu ex-marido havia sido completamente quebrantado. Havia perdido tudo em más investidas. Estava sozinho e doente. Havia tentado contatar seus filhos, mas eles o rejeitavam. Mas para então Sara havia curado tanto que a notícia não lhe produziu a satisfação que pensou que sentiria. Simplesmente sentiu paz, sabendo que Deus havia sido fiel à sua promessa de justiça, oração de libertação e cura. Agora, querida ouvinte, quero orar por você. Feche os olhos, Pai Celestial, Deus de toda justiça e Senhor de todo quebrantamento justo. Neste momento sagrado levanto diante de teu trono de graça esta filha tua, que chegou até aqui com o coração ferido por ter sido abandonada ou rejeitada injustamente. Tu conheces intimamente cada lágrima que derramou, cada noite de insônia, perguntando-se por que quem lhe jurou fidelidade a descartou como lixo, cada momento de dor, vendo essa pessoa aparentemente feliz, sem consequências. Senhor Todo-Poderoso, confirma-lhe hoje que, embora teu quebrantamento possa parecer lento segundo cronogramas humanos, já foi pronunciado nos tribunais celestiais e está sendo executado mesmo agora, que quem a abandonou experimentará os 5 métodos de quebrantamento: retirada de proteção, solidão profunda, rejeição de outros, enfermidade física e perda de tudo o que valorizou mais que ela. Mas enquanto executas quebrantamento sobre quem a feriu, cura o coração desta filha tua. Liberta-a da obsessão por ver sofrer quem a prejudicou. Tira dela o desejo de vingança pessoal que está envenenando sua própria paz. Dá-lhe a graça sobrenatural para soltar a necessidade de ver cumprido o juízo antes de poder encontrar paz. Ajuda-a a entender que sua cura não depende de ver quebrantada a pessoa que a abandonou, que seu valor não está definido por quem a rejeitou, que seu futuro é brilhante não importa o que lhe tenham feito no passado. Dá-lhe liberdade emocional completa. Restaura sua autoestima que foi danificada pela rejeição. Cura as feridas emocionais profundas que o abandono causou. Prepara-a para um futuro melhor do que tinha antes, onde será valorizada como merece, onde será amada genuinamente, onde experimentará a plenitude que supera tudo o que conheceu. Em o nome poderoso de Jesus, que embora foi rejeitado e abandonado por aqueles a quem veio salvar, confiou completamente na justiça do Pai. Amém e amém. Conclusão. Caminhando para a liberdade, depois desta oração libertadora, querida ouvinte, quero que reflita cuidadosamente sobre as revelações mais importantes que descobrimos juntas neste vídeo. Identificamos os 5 métodos específicos que Deus usa para quebrantar quem te abandonou: retirada de proteção, solidão profunda, rejeição de outros, quebrantamento físico e perda do que valorizou mais que você. Vimos como pessoas através da história experimentaram quebrantamento divino depois de rejeitar ou desprezar o que era valioso. Entendemos que este quebrantamento é certo, embora possa parecer lento, que é devastador, embora não sempre seja visível externamente. Mas também aprendemos que nossa cura não deve depender de ver executado o quebrantamento, que obsessionar-se com a destruição de quem nos feriu nos mantém amarradas emocionalmente, que a liberdade verdadeira vem quando podemos soltar e confiar completamente na justiça de Deus. Faço-lhe estas perguntas fundamentais. Você tem estado obsessionada com ver quebrantada a pessoa que te abandonou ao ponto que essa obsessão está roubando sua própria paz? Pode identificar como o desejo de ver sua destruição te manteve amarrada emocionalmente? Está disposta a soltar a necessidade de ver cumprido o quebrantamento divino antes de poder encontrar paz pessoal? Pode se comprometer a confiar que Deus quebrantará quem te abandonou sem precisar sua ajuda, sua obsessão ou sua vingança? Tenha a fé necessária para crer que Deus fará justiça perfeita, mesmo se nunca vir manifestado o quebrantamento que espera.
Compartilhe suas respostas com transparência total. Expresse suas lutas honestamente, porque ao fazê-lo começa o processo de libertação emocional que precisa. Sua sanidade não depende da destruição de quem te abandonou. Sua paz não está condicionada a ver sofrer quem te rejeitou. Sua felicidade futura não requer a miséria presente de quem te descartou. O caminho da luz te convida hoje a soltar, a confiar, a descansar na certeza de que o Deus de justiça nunca falha. Ele vê, ele sabe, ele age e seu tempo é perfeito. Que você encontre hoje a liberdade de soltar a vingança e abraçar a cura que o Altíssimo tem preparado para você. A justiça de Deus é certa. Sua paz pode começar hoje. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir que Deus não esqueceu sua dor. E inscreva-se no canal Caminho da Luz, porque a cada lição você fortalece o hábito de confiar na justiça divina e caminhar em direção à cura completa. Nos vemos no próximo vídeo.